Aquela ponte sobre o canal, aquela parada de ônibus. É ali que tudo vai acontecer neste vídeo, mas os autores dessas imagens não faziam ideia do que estava por vir. Torcemos para que ele tenha sobrevivido. Repare no muro de concreto à esquerda, naquelas casas à direita. Depois, tudo mudou. O Google foi o primeiro a registrar a transformação. Veja como aquela rua estava após 300 dias de combate. E assim ficou depois de 500. Este é Chasiv Yar, na Ucrânia, uma cidade menor que um parque de diversões famoso. Quando você assiste a este vídeo, ela já completou 600 dias sob bombardeios incessantes, entre fumaça, caos e uma resistência que não cede. Antes de mostrar um dos momentos mais intensos da batalha por Chasiv Yar, vamos explicar por que esse lugar é tão estratégico para os exércitos ucraniano e russo. Você vai entender a fúria desse confronto. Depois da queda de Bakhmut, Chasiv Yar se tornou o próximo alvo dos russos. Afinal, são apenas 4 quilômetros em linha reta entre as duas cidades. Mas não dá para avançar em linha reta. Chasiv Yar fica no ponto mais alto de toda a linha de frente. Isso significa que qualquer aproximação passa por terrenos baixos e alagadiços, dando vantagem aos defensores e tornando a vida dos atacantes um inferno. Por isso, nesse pedaço de terra, as forças russas já perderam, segundo estimativas, cerca de 99 mil soldados. As ruas da cidade viraram um gargalo mortal para os blindados inimigos, onde tanques e transportes de tropas foram reduzidos a sucata. Mas o maior obstáculo é o canal que corta a região. Não é um canal comum. Uma parte corre a céu aberto, outra segue por galerias subterrâneas, e a terceira são tubulações gigantescas deitadas no meio da estepe. Tentando avançar a pé, os soldados russos usavam essas tubulações como abrigo, reunindo grupos de 5 a 10 homens antes de se infiltrar na cidade. Lá dentro, se juntavam a outros e formavam pelotões de assalto com 20 ou 30 combatentes. Os ucranianos os esperavam. Às vezes, só dava tempo de hastear uma bandeira para que os comandantes reportassem um avanço bem-sucedido. Os combates corpo a corpo aconteciam casa por casa, quintal por quintal, com distâncias tão curtas que um tiro podia acertar a poucos centímetros do alvo. A logística russa era um desastre, e a infantaria era dizimada em questão de horas. Para piorar, os drones ucranianos dominavam o céu. Em poucas semanas era mais fácil encontrar um drone do que uma pessoa nas ruas. FPVs, quadricópteros, hexacópteros, não havia um único ponto seguro. Quem aparecia na rua virava alvo, mesmo coberto por mantas térmicas. Mesmo à noite, as tubulações, antes um refúgio, deixaram de ser seguras. Então, os russos começaram a cavar buracos pequenos feitos à mão para 5 pessoas. Mas nem isso garantia sobrevivência. Sem suprimentos, sem rotação de tropas, sem evacuação de feridos, não havia como virar o jogo, mesmo com perdas enormes. No fim de janeiro, a Rússia desistiu de um movimento arriscado: explodir as tubulações para abrir caminho e usar blindados em um ataque frontal. E é aqui que nossa história principal começa. Curta este vídeo agora, porque depois não teremos chance de lembrar você, o algoritmo do YouTube não perdoa. Obrigado pela compreensão. O nevoeiro e as nuvens baixas eram aliados dos atacantes. Os drones ucranianos só detectaram o avanço quando os russos já haviam invadido a cidade. Em minutos, os FPVs decolaram. Logo depois, a artilharia entrou em ação. Alguns blindados dos paraquedistas russos foram destruídos, outros danificados. Mas alguns conseguiram desembarcar, se espalhar e tomar posições. Os ucranianos reagiram rápido, mas o mau tempo atrapalhava os drones. Em menos de 2 horas, um tanque foi enviado para conter a investida. Ele rastejava pelas ruas vazias, como se fossem corredores de um prédio abandonado. Aquela mesma rua que nunca mais seria a mesma. A sorte é que o clima atrapalhava tanto os ucranianos quanto os drones russos de reconhecimento, que guiavam a artilharia inimiga. Mas não se engane, o perigo era real. A Rússia jogou suas melhores tropas de assalto aerotransportadas nessa batalha. Eram soldados desesperados, capazes de se expor para disparar um lança-foguetes. Um tiro certeiro e o tanque ucraniano, sozinho e sem apoio de infantaria, ficava vulnerável. Por isso, a tripulação agia com extrema cautela. Um T-72 carrega 44 projéteis, mas só 22 ficam prontos para uso imediato no carregador automático. A cadência de tiro é de 8 a 10 disparos por minuto. O desafio era administrar os tiros para não ficar sem munição na hora errada. Entre um disparo e outro, a metralhadora PKT de 7,62 mm cuspia chumbo quente. Poucos sobreviveriam a uma saraivada dessas. Ali estava o ponto de desembarque dos paraquedistas e uma BMP russa, já destruída.
Mais alguns tiros e a ordem de retirada chegou. 16 disparos. Ainda havia munição. O importante era não expor a traseira do tanque, o ponto fraco, ao inimigo, mesmo que a ré do T-72 não passasse de 5,5 km por hora. Melhor recuar devagar, mas com segurança do que arriscar tudo. Missão cumprida, mas a inteligência informou que os sobreviventes haviam se reagrupado em outra casa. Felizmente, o tempo continuava desfavorável para os drones no dia seguinte. O tanque repetiu a operação. 19, 20, 21. Parecia que dessa vez a tripulação voltaria ilesa. 22. Hora de ir embora. Mas como diz o ditado, Deus ama o 3. E lá foram eles de novo, como se fossem os donos da cidade. Esses caras provavelmente sonhavam com batalhas épicas quando se tornaram tripulantes de tanque. Em vez disso, estavam presos em uma guerra de desgaste, onde os blindados eram usados como artilharia móvel. Os ucranianos estavam preparados. A coisa ficou séria. Depois do 10º tiro, um FPV inimigo acertou a torre do tanque. Isso significava que em minutos outro viria. E depois mais um. Era a hora de recuar. Você já viu o que uma enxurrada de drones FPV faz com um tanque? Se não, procure vídeos de colisões frontais, é impressionante. E se quiser mais conteúdo como este, assine nosso canal. Você pode ter dezenas de tanques, centenas de blindados, mas nenhum deles segura uma posição se não houver um soldado com um fuzil ao lado. No dia seguinte, um tanque ucraniano liderava o avanço. Uma M113 americana e uma rara M80 iugoslava rugiam como ecos do passado. Dentro dos blindados, os soldados ucranianos seguiam mais confiantes. O tanque era uma muralha, sua arma, um martelo. Claro que não era garantia de sobrevivência, mas dava a sensação de que não estavam sozinhos. Se você tem um amigo que gosta desse tipo de conteúdo, compartilhe com ele. Que ele saiba que também não está sozinho. E deixe nos comentários o que achou deste vídeo, o que gostou, o que não gostou. Obrigado por assistir.